nessa noite, por mais uma oportunidade de estar aqui com este povo maravilhoso. Acredito eu que é a minha terceira vez estar aqui, não é? Deus seja louvado pela vida do irmão Mário, meu amigo pessoal. Amém, Mário? Qual foi o mediador de nós estarmos aqui? Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Deus continue abençoando a vida deste irmão que tem me ajudado muito. Nós temos orado muito, temos buscado juntos. Deus tem nos abençoado. Louvo a Deus também pela vida do pastor Rogério e sua família, a qual confiou no nosso ministério de estar nesta tribuna, assim juntamente a todos os obreiros, a qual eu peguei um grande carinho, um grande apelo pela vida dos irmãos. Então, ele esteve comigo no meu casamento, esteve desfrutando das bênçãos de Deus comigo. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Deus ainda realiza milagre. Você crê nisso? Louvo a Deus ainda mais, porque confesso aos irmãos que eu estou hiper cansado. Amém, irmãos? Essa semana nós estivemos na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, pregando a palavra de Deus. Nós estivemos ontem num congresso maravilhoso, uma festividade. Saímos das 6 horas da manhã. Eu e minha esposa dormimos apenas 5, 4 horas para podermos estar aqui nessa noite. Na quarta-feira nós estávamos dentro de um presídio pregando a palavra de Deus, onde nós temos um trabalho todas as quartas-feiras. É aonde eu vejo Deus trabalhando, irmãos. É aonde eu vejo Deus exaltando aquele que está caído, onde eu vejo Deus levantando o caído, dando força ao fraco. Eu vejo Deus dizendo para aquele a qual ninguém dá nada: eu sou Deus, eu posso transformar, eu posso mudar. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Eu não sei como é que você está, eu não sei como você entrou, eu não sei como está a sua semana, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, ele vai mudar a tua história. Uma coisa eu sei: o tempo de começou não vai acabar. Queremos Satanás ou não, a vitória é tua, meu irmão. Meu Deus, abra comigo as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 20, no versículo de número 28. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 28. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 28. A epígrafe diz: guerra entre Acabe e o rei da Síria. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diz: estou procurando. Olha para a pessoa que está do outro lado, vê se é um portador ou portadora da palavra de Deus. Divida juntamente com ele essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, todas essas grandes multidões entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Amém. Diga comigo: o meu Deus é Deus de monte, e também Deus de vales. Pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. Eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu orei, eu jejuei, me consagrei. Eu pedi uma palavra ao Senhor. E Deus me dizia da seguinte forma: eu sou Deus, mais nada. Eu não sei como você está nessa noite, muito menos sei como é que foi a tua semana. Eu não estou do teu lado 24 horas. Por favor, preste atenção na palavra de Deus. Eu quero abrir aspas aqui e dizer algo. Tem pessoas que quando chegam na igreja tem a hora toda para conversar lá fora. Aí
quando chega dentro da igreja quer conversar, quer falar, quer fazer do corredor da igreja palco de desfile. Aí depois chega e diz: Deus não falou comigo. Por que não falou com você? Porque na hora que estava falando com você, você estava conversando com o irmão, estava andando, estava procurando lagartixa voando. Então eu quero dizer algo para você, meu irmão. Preste atenção na palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Voltamos à palavra. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei como está a minha vida. Eu não sei como está o teu estado emocional. Eu sei como é que está o meu estado emocional. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva. Nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, o povo de Deus sendo perseguido. Nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, constantemente o povo em guerra, constantemente o povo degladiando, o povo numa batalha. Sim, eu vejo o povo numa batalha, eu vejo o povo numa guerra, mas quando vejo este povo dobrando o seu joelho, quando vejo este povo levantando as nossas mãos e dizendo: Deus vai na frente, eu vejo esse povo sendo vitorioso. O que eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a guerra que você está, eu não sei o que essa guerra acabou cometendo na sua vida. Muitas das vezes passamos por guerras, passamos por dificuldades, e aquela dificuldade, aquela guerra, quando ela vem, ela mexe com o nosso estado emocional. Nós ficamos tristes, nós não queremos mais orar, não queremos mais jejuar, não queremos mais olhar para aquele irmão de olhos iguais. Ou seja, olhamos para o irmão e dizemos: oh irmão, eu estou fraco, oh meu querido, eu estou caído, eu estou passando uma guerra que você não tem noção do que eu estou passando. Meu querido, nessa noite, a palavra de Deus diz que o cavalo se prepara para a peleja, mas a vitória, ela vem do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Havia um rei da Síria, o nome daquele rei, Ben-Hadad II. Aquele rei, ele veio para destruir o povo. Ele tinha acabado de destruir Samaria. Ele queria acabar com o povo. Ele queria destruir a reputação dos filhos de Deus. Preste muito bem atenção, que chega uma notícia ao rei de Israel, Acabe. E essa notícia vem dizendo: olha, Acabe, o rei dos sírios, ele manda te dizer que ele quer que você leve para ele, preste atenção nisso, leve para ele as vossas mulheres, a tua mulher, as crianças. O rei quer que você pegue todo mundo da família, dos povos que aqui estão, e é para você levar para ele lá do outro lado, porque senão ele vai vir aqui e vai destruir todo mundo. A palavra disse que Acabe olhou e falou: mas ele quer que você pegue todo mundo e leve para lá. Então ele fez isso, com medo que o rei Ben-Hadad viesse e matasse ele. Passa-se uns dias, talvez meses e anos, vem aquele mesmo mensageiro, aquele mesmo homem, e disse para Acabe: Acabe, o meu rei manda lhe dizer que amanhã ele vai enviar a sua tropa, ele vai enviar mensageiros, ele vai enviar homens, e esses homens vão esquadrinhar cada canto aqui da cidade, e tudo aquilo que eles quiserem é para você dar, para você entregar na mão deles. Acabe, eles vão entrar dentro do palácio real. Se eles acharem que deve levar a tua poltrona, o teu trono, tu vai ter que entregar para eles. Acabe: não, o meu trono não. Acabe se desespera, ele vai até os anciões e diz: e aí, o que vamos fazer?
destruiu a cidade, levando as crianças, que eram o